aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olá, amigos de estudos bíblicos. Ano novo, um novo momento para a gente continuar estudando a palavra de Deus. Estou feliz com o ano anterior, os que estiveram conosco estudando a Bíblia, e com os novos que chegam hoje. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá na carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, e o capítulo 2. E nós vamos ler durante o estudo do primeiro versículo ao 11, durante o estudo. Mas para iniciar, nós vamos ler alguns versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do primeiro versículo ao 11. E hoje nós vamos estudar o que é importante na sua vida. O que é importante na sua vida? Bíblia aberta. Então vamos começar a ler alguns versículos do texto. Inicialmente, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 e 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus Pai, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus, o nosso Pai. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, nosso Deus Pai, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, o nosso Pai, que prova o nosso coração. Bíblia lida, vamos buscar a presença de Deus em oração. Oremos. Grato, Senhor, por 2023, por todos os estudos que realizamos, aprendemos de Ti muito em Tua Palavra. E agora estamos iniciando 2024, o primeiro estudo. Vem falar a cada um de nós. Me ilumina, ó Pai, para que eu possa ser um canal em Tuas mãos e que possamos ter o alimento espiritual que tanto precisamos para desenvolver a nossa vida espiritual. Guarda-nos agora e oramos em nome de Jesus. Amém. O que é importante na sua vida? Aí está a pergunta. O que é importante na sua vida?
Quando nós perguntamos para Platão, o filósofo grego, um dos pais da filosofia, o que é importante? E Platão tem sempre uma resposta. O importante não é viver, mas viver bem. Essa era a premissa dele. Quando perguntamos também para Albert Einstein, né, o grande físico, né, pai da teoria da relatividade, e a ele, né, perguntado, né, o que é importante na sua vida, Einstein? Então Einstein respondeu: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então cada um de nós tem a sua ideia do que é importante para a sua vida. E é claro que a pergunta nesse estudo de hoje, o primeiro do ano, nós tivemos um ano para desenvolver em todas as áreas da nossa vida, e especialmente na espiritual. E a pergunta que fazemos nesse primeiro estudo é: o que é mais importante na sua vida? E eu gostaria de lembrar dos Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, o príncipe dos pregadores em nível mundial. E foi perguntado a ele, né, a respeito de o que é importante na sua vida. E ele colocou para nós um ensinamento fundamental para nos preparar para o estudo de hoje. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Vou até repetir, porque é fundamental. Início do ano, estamos no início, primeira semana. Então pensemos bem, o que é importante na sua vida. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. É claro que aí é um nocaute para todos nós. E isso destrói todas aquelas desculpas que a gente poderíamos colocar, não é? Fundamental, nós já passamos mais um ano, estamos começando outro, né? As coisas importantes de fato têm feito parte da nossa vida ou nós temos deixado que o urgente atrapalhe o nosso desenvolvimento e não é o importante. Por quê? Nós somos todos pessoas vivas e ativas. E fomos criados para causar impacto na vida atual. Todos estamos nessa vida com propósitos, com planos, com projetos de Deus, para que a gente possa abençoar o outro, para que a gente possa desenvolver o nosso município, o nosso estado, a nossa nação. Nós viemos com propósitos, só existimos com uma razão de ser. E, por isso, temos que trabalhar com essa ideia, o que é importante na sua vida, para que você possa desenvolver-se e ser útil ao seu próximo, e especialmente no projeto de Deus. Ainda assim, há algo importante a se pensar nesse primeiro estudo do ano. E o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele vai nos ajudar e ele destaca 4 aspectos que são fundamentais para a minha vida, para a importância da minha vida e para o propósito de Deus para a minha vida. O porquê eu estou aqui foi colocado por Deus com planos, com propósitos, com projetos. Então o apóstolo Paulo vai nos ajudar a responder essa pergunta, o que é importante na sua vida. Em primeiro lugar, nós temos estudado aí, hoje temos 196 estudos bíblicos. E nós sabemos que o livro de cabeceira, o livro que deve estar no nosso criado mundo, o livro que nós devemos buscar para crescer espiritualmente, e é o livro que fala, é Deus falando conosco. A Bíblia, Deus fala com o homem e o homem fala com Deus através da oração. Essa é a nossa comunicação com o nosso Deus. E o primeiro ponto importante que o apóstolo Paulo coloca, nós temos que ser bíblicos na vida. Então chegou o momento agora, 2024, o que é importante na sua vida? Você viver o que a palavra coloca para você, o que você aprendeu. Então é o momento agora de colocar em prática e sermos bíblicos na nossa vida. Isso nós aprendemos iniciando a leitura desse texto, 1 Tessalonicenses 2:1, e ele está a orientar a igreja de Tessalônica. Primeiro versículo: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente
que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Nós estamos aqui para produzir frutos. E ele ainda acrescenta: em meio à oposição ao evangelho. Ele chegou na cidade e houve oposição a ele. Isso está claro em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. As pessoas não gostam daqueles que andam, na verdade, que andam nos caminhos de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, falam do amor de Deus, aqueles que querem ajudar a pessoa a ter uma vida espiritual e estarem preparadas para se encontrar com Deus, as pessoas não gostam, porque nós vivemos num mundo regido contrário à vontade de Deus. E aí está Paulo, maltratado, insultado, como vocês sabem, mas com a ajuda de nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, em meio à oposição, eles anunciaram a palavra de Deus. Anunciaram a importância do homem estar em comunhão com Deus. E a única felicidade do homem hoje é ser íntimo de Deus através de Jesus Cristo. Esse é o que o Evangelho traz. E no versículo 3 ainda, o apóstolo Paulo, mostrando para nós o que é ser bíblico na nossa vida, ele coloca o versículo 3: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Fundamental é ser cheio da verdade. Quem vive a Bíblia no seu dia a dia, no tratamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, no tratamento com os seus funcionários, com os seus colegas de trabalho, o tratamento com a sua coletividade, não é? Vive na verdade. Abomina a mentira, fake news não faz parte da sua vida. E ele é cheio de verdade. Porque ser bíblico é andar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Mas vejam bem, no versículo 4 ainda de 1 Tessalonicenses: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por ele o Evangelho. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Nós somos parte da igreja de Cristo. O nosso general é Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E o mundo que vivemos só vai conhecer a Cristo através de nós como igreja. Nós somos responsáveis para pregar, para falar do amor de Deus à humanidade. E é através da igreja, é o único caminho que as pessoas podem conhecer a Deus, a igreja de Cristo. Não rótulo denominacional, mas a igreja de Cristo, que fazem parte de todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, automaticamente, nós somos totalmente seguros espiritualmente. Por quê? Porque nós não vivemos para agradar pessoas. A voz do povo não é a voz de Deus. Se fosse a voz de Deus, não teriam crucificado Jesus Cristo. Então nós estamos aqui realmente seguros porque estamos agradando a Deus. E não nos preocupamos em agradar pessoas. E cultivamos uma mentalidade bíblica em tudo. Na minha educação para com os meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, conjugal, na minha relação de trabalho, na minha relação com o meu funcionário, na minha relação com os meus amigos, nós temos uma mentalidade bíblica. E nós temos aprendido. E agora é o momento importante de colocar em prática. O apóstolo São Paulo alerta aos irmãos que nós somos cartas abertas, lidas por todo mundo. E as pessoas só vão conhecer o poder de Deus, só vão conhecer o Deus Pai, Filho e Espírito Santo através da igreja que somos nós. Estamos aqui para levar a verdade. Somos emissários de Deus para pregar, porque nós temos a Bíblia, vivemos a Bíblia, falamos da Bíblia e a Bíblia é o livro que rege a nossa vida e que é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Mas analisemos o seguinte ponto. O que é importante na sua vida? Em primeiro lugar, ser bíblico na vida. E a pergunta nesse findar do primeiro ponto, aspecto aí que o apóstolo São Paulo coloca para nós, é: será que o meu viver diário reflete Deus? Os meus filhos veem Jesus, veem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo em mim, no meu tratamento para com eles? Os meus funcionários da firma percebem Jesus ali no meu viver, no meu trato, nos meus namoros, nos meus relacionamentos familiares, no meu tratamento para com os meus amigos? Eu reflito Deus? Eu sou um reflexo de Deus? Mas vejam bem,
o que é importante na sua vida, principalmente agora em 2024, o primeiro momento que estamos estudando a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ser bíblico na vida. Mas, veja bem, aprendemos o segundo ponto que o apóstolo São Paulo coloca para nós, ser autêntico. E hoje, uma das colocações que são feitas a nós que estamos aí fazendo trabalhos no YouTube, né, no meu caso, dando aula de escola dominical, os coaches, os que nos orientam, eles falam, seja o mais sincero possível, seja o mais autêntico possível, seja o mais transparente, porque as pessoas percebem na imagem se você está sendo autêntico ou não. Agora, imagine no dia a dia, na convivência familiar, na convivência no ambiente de trabalho, na convivência social. É fundamental, o apóstolo Paulo coloca para nós, aí em 1 Tessalonicenses 2, 5 a 6, e olha o que ele diz, primeiro versículo 5, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Isso é triste a gente observar que as pessoas em nosso contexto social gostam de viver em bajulação para alcançar seus objetivos. E há aqueles que gostam de ser bajulados também. Então o nosso propósito não é bajular ninguém, nem de pretexto para a ganância, porque os bajuladores têm um objetivo, é a ganância. Querem se dar bem e usam qualquer meio, quaisquer recursos. E são falsos nas suas relações, nos tratamentos, tudo para alcançar o objetivo, no caso aí, a ganância. E é importante observar o que o apóstolo São Paulo coloca aí. Deus é testemunha. As pessoas se esquecem que Deus está vendo. O nosso Deus é Deus onisciente, onipotente, onipresente. Aprendemos isso. E onipresente, Ele está em toda parte. E Ele está vendo o nosso comportamento, o nosso agir. E na hora certa, Ele vai nos trabalhar nisso. Ele vai mostrar para nós, Ele vai nos corrigir. Esperamos em Deus que isso aconteça. E, fundamentalmente, Ele sabe se estamos sendo autênticos ou não, porque Deus conhece o nosso coração. Mas vejam bem o versículo 6 ainda, 1 Tessalonicenses 2. Também jamais andamos buscando a glória de homens. Isso tudo é passageiro. A pergunta é, onde estão os grandes artistas? Onde estão os grandes políticos que já passaram por nós? Há 200 anos, há 100 anos, há 50 anos, há 10 anos, há um ano, que partiram para a eternidade, onde estão eles? Glórias humanas. E, basicamente, não é? O que é importante na nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, que é o mais que devemos buscar, é a glória de Deus. Não a glória de homens. A glória de homens são passageiras. E é tão triste a gente observar, eu tenho tido a oportunidade de assistir, eu assisti muitos seriados do passado, né? Dina é um gênio, a feiticeira, Homem no Fundo do Mar, e tantos outros. E eu tenho acompanhado agora no YouTube o que aconteceu com a vida de todos eles. Então é interessante ver, alguns souberam conciliar a fama, se deram muito bem, tiveram uma vida, mas a grande maioria, né, tiveram vidas tristes. Muitos até tiraram a própria vida, porque a glória humana é passageira. E a glória humana, perderam a glória humana. Aquele momento ali foi passageiro e é uma imagem apenas. Agora veja bem, a glória é de Deus. Então a pessoa que é autêntica, ela está compromissada com Deus. E ela não trai ninguém, ela não finge para ninguém, ela não engana ninguém, ela não bajula ninguém. Por quê? Veja bem, ser autêntico é uma pessoa sem máscaras. E as pessoas não percebem que todos sabem disso. No contato com elas ali, apenas fingem, porque tem algum interesse por trás. Precisa de alguma coisa, quer alguma coisa. Então usam máscaras e, na verdade, agem com hipocrisia. Mas aquele que é autêntico, que sabe que o que é mais importante na sua vida, a autenticidade, vive sem máscaras por completo. E o autêntico, quando a gente estuda essa palavra, a gente descobre o que é a pessoa autêntica. Ela não é imaginário. Ela é o que é. Você encontra com ela de manhã, à tarde, à noite, é a mesma pessoa. Você encontra com ela daqui a 10 anos, é a mesma pessoa.
não é falsa, não é imitação, não é pirata. É a mesma pessoa, né, em todos os tempos. Ela é autêntica, é sincera. Você sabe que está trabalhando com alguém com integridade, né, com alguém que tem caráter. Agora veja bem o autêntico. Ô mamãe, olha a charge aí colocada. O papai está falando com aquele homem que ele não gosta. Essas crianças levam tudo a sério, não é, pastor? Cuidado, né? Cuidado com as colocações. As crianças não são falsas, os adolescentes também não. E às vezes nos colocam em maus lençóis. Por quê? Porque nós não somos autênticos, verdadeiros. E as crianças sabem, e olha aí a charge para comprovar para nós. E ser autêntico possui uma vida tranquila, porque não tem nada para esconder. Uma personalidade feliz. Não tem nada para fingir, para enganar. É uma pessoa feliz. Ela é transparente. Ela é aquilo, em qualquer lugar, onde for, diante de Deus e diante dos homens. Ela mantém a sua autenticidade. Então, o que é importante na sua vida, não é? Ser bíblico na prática, e ser bíblico na prática vai levar a gente a ser uma pessoa autêntica, viver na verdade, que é a palavra de Deus, andar na verdade, falar a verdade, com autenticidade. E observemos também, em terceiro lugar, né, que estamos estudando hoje, o que é importante na sua vida. Em primeiro lugar, ser bíblico na vida vai me levar a ser autêntico, porque quem anda com Deus, que é a verdade, não vive de falsidade. Isso não faz parte do seu viver. Agora veja bem, a pessoa é cheia da graça de Deus. Isso flui dela rios de água viva. As pessoas falam, nossa, o senhor, a senhora, tem tanta energia, essa energia que falam ali, é uma presença do Espírito Santo na vida da pessoa, que dá a ela a graça de Deus. E olha bem aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 7 a 11, o apóstolo Paulo vai nos esclarecer o que é ser cheio de graça. O versículo 7 de 1 Tessalonicenses 2. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Ser cheio de graça, você tem amor pelo outro. Você quer o melhor para o outro. Você apoia o outro. Você está ali para estender a mão ao outro. Você vive o que é o verdadeiro evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Mas observe bem que aí do apóstolo Paulo vai esclarecendo o que é ser cheio da graça de Deus. Versículo 8 de 1 Tessalonicenses 2. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, o Pai, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Quem ama, dá a vida pelo outro. Né? Jesus Cristo orienta muito bem isso. O amor constante de você dar a vida pelo outro. Né? É tão interessante que quando estamos cheios da graça, nós amamos os inimigos. Né? É fascinante a gente ver e ler, tantas vezes a gente tem lido, quando Jesus ali sendo crucificado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por isso é ser cheio da graça. Mesmo Estevão, o primeiro mártir, também é a mesma colocação. Então isso é ser cheio da graça, porque você ama de verdade. Então observe bem o que é importante na sua vida. Primeiro, ser bíblico. Ao ser bíblico, você vai adquirir autenticidade e vai ser cheio da graça. Porque o Espírito Santo vai atuar na palavra de Deus e vai te fortalecer e capacitar a tudo isso que ele está colocando agora. Agora o versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. O apóstolo São Paulo era daqueles que não recebia salário nada, porque ele fazia tendas, ele não queria ser pesado à igreja. Enquanto pregávamos o Evangelho de Deus, Pai, a vocês, eu não queria que nada impedisse que as pessoas conhecessem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo e tivessem a salvação eterna, o Evangelho. E ainda o versículo 10 e 11. Tanto vocês como Deus Pai são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, ou seja, separada,
limpa, honesta, justa e irrepreensível entre vocês. É tão fundamental para a nossa vida diante de Deus, porque o nosso compromisso é com Deus. Nós não estamos aqui. Nós estamos, claramente Deus nos conhece. Ele sabe da nossa maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, que o apóstolo Paulo falou, os que creem. Nós estamos aqui realmente para ajudar, auxiliar, viver a vida cristã. Porque o céu já está garantido, a eternidade já está segura em Cristo. Agora, observem, automaticamente uma pessoa cheia da graça, que o apóstolo São Paulo coloca aí nessa parte do texto, é uma pessoa tolerante. Nós temos que ter paciência com as pessoas. E essa paciência, tolerância começa dentro de casa. É tão triste, né? Eu tenho aí um tempo, 39 anos, que eu atuo na parte pastoral, e quantas comunidades a gente teve a oportunidade de ter contato, não que eu pastoreei, mas contato com muitas. E a gente ouvia sempre, né, os filhos, né, de líderes da comunidade dizer, puxa, eu queria tanto que meu pai fosse aquela pessoa tolerante, pacienciosa, que é ali no templo, aquele pregador ali, que uma queria que fosse meu pai em casa. No tratamento com a minha família, conheci até esposas de pastores que diziam, meu marido tem biblioteca na cabeça e ferradura no pé. Não tem tolerância nenhuma. Então a pessoa cheia da graça, ela é tolerante. E porque ela é plena de amor. E ela daria sua própria vida pelo outro. E Jesus Cristo fez. O amor o constrangeu a dar a vida pelos inimigos. Talvez pelos amigos, né? Mas pelos inimigos ele fez, que nós éramos inimigos do Senhor e ele pagou a nossa dívida. Agora veja bem, há uma atmosfera de aceitação e compaixão. Nós temos essa vida para respeitar o outro. Eu posso não concordar com a opinião do outro. Eu respeito, eu ouço, né? E eu tenho compaixão pelas pessoas. As pessoas precisam de ajuda, eu estendo a minha mão. É algo que brota naturalmente de mim, que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho a presença de Cristo dentro de mim através do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho e o Espírito Santo. Ele habita em mim. Eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Após a minha conversão, o meu aceitar Jesus, o arrepender dos meus pecados e o receber como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a morar em mim e ele me capacita a isso, a ter compaixão, a estender a mão pelo outro, porque a graça de Deus está dentro de mim. Mas veja bem também, o que é importante na sua vida, isso nós queremos pensar com todos, comigo mesmo e com todos, né? Nós devemos ser bíblicos na vida, praticar a palavra. Automaticamente nós vamos adquirir autenticidade. Jamais enganamos ninguém quando nós estamos vivendo a palavra de Deus. E também flui de nós, né? Como os evangelhos nos colocam, rios de água viva, porque o Espírito Santo habita em nós. Deus está em nós. Deus está aqui, como nós cantamos no início. Deus está aqui, em ti, em mim, em nós. Agora observemos que, em último lugar, né, o que é importante na sua vida, em último lugar, ser um cristão real. E o apóstolo Paulo chamou a igreja de Tessalônica a essa verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Nós vamos ler aí o versículo 12. Pois vocês sabem, isso aí é ser um cristão autêntico, real, ou melhor, real. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos. Quando nós estamos olhando para as pessoas, nós olhamos, são os nossos pais que estão ali, são as nossas mães. Isso é interessante, quando eu fazia o mestrado lá no Mackenzie, em São Paulo, eu tinha uma professora maravilhosa, especial, até ela foi na minha banca de tese, Marlise Bride. E Marlise Bride estava com o seu papai, já idoso. Então era interessante que ela comentava, puxa, agora eu só vejo pessoas idosas na rua e estou ali com o coração aberto para elas, porque eu as entendo, porque eu estou trabalhando com meu pai, cuidando do meu pai, né? Eu vivo da mesma coisa hoje, com o meu pai que tem 90 anos, estou também
dando um auxílio a ele. Então, automaticamente, eu tenho visto que ali nós nos tornamos pais dos nossos pais. Por quê? Porque o amor de Deus está em nós, né? Nós estamos na prática vivendo o Evangelho, porque o Evangelho começa dentro de casa. É como eu trato meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha nora, meu genro, minha sogra, meu sogro. Isso é o cristão real. E olha aí, exortando e consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus Pai, porque eu represento o Deus Pai. O Deus Pai habita em mim, a Trindade habita em mim através do Espírito Santo. Está dentro de mim e que os chamou para o seu reino e glória. Nós sabemos que essa nossa vida é temporária. O ano passado foi triste, nós perdemos muitas pessoas. Foi duro, né, a gente passar parentes, amigos, passar para 2024. Eles não chegaram conosco em 2024, estiveram conosco até 2023. Mas estão no reino de Deus, estão na glória de Deus. E é tão bom saber, eu vejo as pessoas falando, espero que esteja um bom lugar. Eu jamais tenho essa colocação na minha vida, porque eu sei onde estão aqueles que partiram em Cristo Jesus, estão na eternidade com Deus. Eu sei onde está a morada deles. Já está na eternidade em espírito com Deus. Agora observemos o versículo 13 ainda, 1 Tessalonicenses 2,13. Por essa razão é que sem cessar agradecemos a Deus Pai por vocês terem acolhido sua palavra. É maravilhoso ver quando nós falamos do amor de Deus, a pessoa acolhe o amor de Deus, conhece esse amor de Deus através de Jesus e passa a experimentar a mesma graça, alegria, não é? Passa a experimentar e a praticar, a sentir o que é um cristão real, que nós pregamos não como palavra humana, mas como verdade e a palavra de Deus, que produz efeito, atua com eficácia em vocês, os infiéis. Eu estava hoje a assistir uma pregação do vereador Hernandes Dias Lopes. Ele comentava a respeito de um homem, não me fala a memória, era em Campinas, um homem que estava possuído pelo demônio, chegou a pular até do hospital por ele, possesso pelo demônio. E de repente, uma pessoa ali que tinha o evangelho, o ministro do evangelho, começando a falar desse evangelho do amor de Deus, essa pessoa foi até o hospital e pediu licença para aquele homem, ali possuído pelos demônios, e simplesmente leu o Salmo 23. A leitura apenas simples, com medo, com receio, leu. E aquele homem se converteu. Aquele homem foi transformado, os demônios saíram do corpo daquele homem. O Hernandes contando isso até nos arrepia. Saíram do corpo daquele homem. Aquele homem foi transformado ali por apenas uma leitura do Salmo 23, por aquele cristão novo, ali no hospital, e houve transformação na vida. E é o que acontece. Nós temos que fazer a nossa parte, porque o milagre Deus fez na vida daquele homem. E nós temos que, a autenticidade, né? Ele produz efeito, porque quem está a agir não somos nós. Eu estou hoje a estudar com todos a palavra aqui, mas quem está falando a cada um de nós é Deus através do Espírito Santo. Ele que fala conosco, ele nos alimenta e ele que atende a nossa necessidade quando estamos estudando a palavra de Deus. Mas veja bem, aí nós vemos então o cristão real, aquele que tem uma ligação direta entre falar e viver. Isso nós temos que estar sempre atentos, né? Vamos falar pouco e viver aquele pouco, né? É perigoso nós falarmos muito e falarmos para os outros. Nós temos encontrado nessa vivência aí no mundo religioso, né? A gente tem encontrado pessoas que pregam lindamente, mas não vivem aquilo que pregam nas suas relações, no seu dia a dia. É triste a gente falar isso. Eu oro por essas pessoas, né? Pessoas que falam, pregam, né? E nas horas das provas a gente vê que a pessoa ela está ali, não está tão firme. E Deus vem às provas para fortalecer essa pessoa. Então nós temos que ter uma ligação direta entre falar e viver. Esse é o cristão real. E a mensagem da Bíblia opera em nós. Cada dia que a gente lê, a gente vai se lavando pela palavra. A palavra vai falando conosco, vai nos limpando. É o que nós chamamos de processo da santificação. O Espírito Santo vai usando a palavra, falando através da palavra a nós, e vai tirando de nós tudo aquilo que não honra a Deus, não agrada a Deus. E observemos também que, especificamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele acolhia as pessoas como eram. Isso é muito importante. As pessoas, e há um hino assim,
que há muitos que não gostam da letra, mas eu estava lembrando agora, né? Eu venho como estou, né? É o hino que doutrinariamente ele não está tão firme, mas é tão interessante isso, né? Quando Jesus nos chama, a gente deve realmente vir, é Ele que nos chama, né? Ele nos chama, daí a gente vai até Ele. E nós somos como estamos, porque Ele vai transformando a nossa vida, não é? E era assim, as pessoas vinham ali, a adúltera veio até Ele ali, né? O publicano veio até Ele, as pessoas todas que praticavam os seus pecados e tal, e Ele as transformava, pois sua vida era uma pregação. A vida dele era prática. As pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. E é o mesmo Jesus que está hoje, está operando hoje. E a cura maior hoje é a cura do coração do homem. A transformação de tirar esse coração de pedra e colocar um coração que serve a Deus. E é isso realmente, um coração que serve a Deus é um cristão real. Não importa rótulo. Os rótulos ficam todos aqui. A Bíblia é clara, né? Na eternidade vai ser um só rebanho, um só pastor. E nós só temos uma igreja hoje, a Igreja de Cristo. Ela está no mundo todo, ela está no Brasil inteiro, ela está nos estados brasileiros, está nos municípios da Igreja de Cristo. E isso é o mais importante, fazer parte dela. E devemos ter as nossas igrejas, que praticamos a palavra, vivemos nela, participamos dela, né, ali presencialmente, devemos tê-las. Mas lembrando sempre que fazemos parte da Igreja de Cristo. Ela é mais importante do que tudo. E nós já temos essa Igreja de Cristo no céu. Os que já partiram em Cristo já estão na igreja chamada triunfante, na glória eterna, participando já da presença de Deus. E nós somos a igreja militante, em vários ramos aí, sejam quais forem as suas denominações, que servem, que são fiéis e têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Concluindo, meus amigos, irmãos, né, as pessoas estão chegando hoje pela vez. E a pergunta fica aí para nós. Primeiro estudo de 2024. O que é mais importante na vida cristã? O que é mais importante para você? Olha aí, nós aprendemos com o apóstolo São Paulo. Isso é parte importante para você? E aí o apóstolo São Paulo nos ensinou o que é importante na nossa vida. Nós devemos ser bíblicos, sermos autênticos, cheios da graça divina e, de fato, cristãos reais. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente vivemos dentro de que, para a vida espiritual, o mais importante é o que o apóstolo São Paulo nos ensinou hoje. Que Deus abençoe. Amém. Após nós estudarmos, nós vamos também cantar, né? Hoje a gente vai cantar um hino do próprio Luiz de Carvalho, que viveu entre 1925 e, não faz muito tempo, em 2015, ele foi morar com Jesus. Ele escreveu um hino belíssimo, Divino Companheiro. E a letra reflete muito bem isso. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao caminhar, pois já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Ele usou o momento dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se manifestou a eles ali, não o reconheceram, depois mais tarde o reconheceram, e ali eles falaram a ele, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. E o Luiz de Carvalho traduziu para ele, né? E canta, e nós cantamos com ele. Fazem-me morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. A segunda parte, a sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. E a ênfase é, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Antes de cantar, nós vamos orar. Oremos. Gratos, ó Pai, porque chegamos em 2024. O Senhor nos abençoou em 2023, nos usou, e agora em 2024 te agradecemos pelo ano. Vem nos usar, vem falar conosco pela Tua palavra. Agradecemos também, ó Pai, pela vida do Betinho Alencar, Senhor.
ele esteve agradecendo aí as irmãs que oram, que o Senhor operou e ele realmente está melhor, que o Senhor esteja cuidando do seu tratamento. E seja o Pai também acompanhando o vereador Paulo Tsumoto. Graças a Deus ele teve problemas físicos, mas o Senhor o acompanhou e ele está melhor, tendo a sua vida normal. Também, ó Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado das mulheres que oram e especialmente pela vida da mulher que ora, Joseni Prestes. Tem passado por provas e dificuldades e o Senhor cuidou dela e o Senhor providenciou para que nesse ano ela tenha uma nova atividade profissional. Que o Senhor esteja acompanhando a vida dessa tua serva e que ela continue confiando em Ti como ela o fez. E o Senhor mostrou o seu poder, possibilitando a ela uma nova fase na sua vida. Estamos, ó Pai, também aqui a pedir. Sabemos, ó Pai, que há muitas pessoas enfermas, em especial, ó Pai, com o câncer. Tem misericórdia, ó Pai, da Tânia, que está lá na Itália, em tratamento. Tem misericórdia da Chile, em tratamento. Da Juliana Matos, da Ivani, do pastor Lidório, do Renato Milan, do Dinho, Senhor. Tem misericórdia deles, da irmã Marlene, esposa do pastor de Itaberá, da Igreja Presbiteriana, vendo Carlos. Seja os acompanhando, ó Pai, abençoando todos os tratamentos e restaurando a vida dessas pessoas. Nós confiamos em Ti, que és o médico dos médicos. Colocamos também, ó Pai, a vida do Elielton, da Dandara, Senhor, lá da congregação Flor do Tempo, os acompanhe, os abençoe e os dirija. E seja o Pai também com aquele irmão que eles estão a trabalhar ali, na Barra do Chapéu, Luiz, que está em depressão. Cuida dele, Senhor. Guarda-o, fortaleça, Senhor. Juntamente com ele, seja com a Silvana, Senhor, ainda em depressão. Guarda, Senhor, a cada um deles e os acompanha, Senhor. E estejam acompanhando a vida da igreja de Cristo, que tem a visão de reino, que nós não estamos preocupados apenas com os nossos rótulos religiosos, que possamos cuidar das nossas igrejas, mas que possamos pensar que a igreja de Cristo é o reino de Deus e trabalharmos juntos para a glória e honra do reino de Deus. E seja o Pai também acompanhando as irmãs, as mulheres que oram, que começaram conosco na pandemia e o Senhor abençoou o trabalho delas. Hoje são 57 mulheres a orar, a interceder. Abençoe as suas vidas e as suas comunidades religiosas onde elas participam, que elas sejam instrumentos de Deus. Agradecemos ao Pai por esse momento, nos guarde, nos proteja, nos dê uma semana de vitórias. E agradecemos por esta hora, pela Tua palavra, por ela ter falado ao nosso coração. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Gratos a Deus por tudo e especialmente agora nós vamos cantar com o Luiz de Carvalho, compôs, nós vamos cantar juntos este hino, né? Divino Companheiro. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao caminhar, pois já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não
caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.